Olá, eu sou a Rosimeire Socorro Cruz, sou produtora, modelo, assistente social e faço trabalho de assessoramento. Também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí como convidada uma profissional muito top. A gente faz tempo que já vinha convidando, mas ela tem aí muitos afazeres, muitos projetos. E hoje, felizmente, ela está aqui na TV Relacionamento. Gislaine Rossi, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Gratidão. Eu que agradeço, Cliente. Um prazer e uma honra estar aqui hoje. A honra é minha. Perfeito. Gi, conta um pouquinho para os nossos internautas onde que você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e a grande dúvida dos internautas, principalmente aqueles do ensino médio, é assim, em que momento da sua carreira que entre exatas, humanas, biológicas, tecnologia, você acabou escolhendo a área de humanas? Tá? Legal, bacana. Agradeço então mais uma vez a oportunidade. Eu gosto de me apresentar assim. Por favor. Eu sou Gislaine Rossi, sou mãe, esposa, amante da vida, curiosa em aprender e compartilhar informação e conhecimento, adoro ajudar e servir, e hoje eu sou uma pessoa com o propósito de inspirar e desenvolver pessoas pelo mundo corporativo e, por que não, pela vida. Né? Isso é algo que eu construí aí há pouco mais de 4 anos, quando eu me reinventei, depois de uma trajetória aí de sucesso na área corporativa, onde eu ocupei inclusive cargos de liderança em multinacionais de grande porte. E perdi um emprego de quase 10 anos, né? Meu foco sempre foi mais a área de comércio exterior, onde eu tenho uma formação, onde eu segui aí boa parte da minha trajetória e carreira. E eu perdi esse emprego, isso em março de 2018. Mais de 40 anos, mulher, mãe, né? E agora, cargo de liderança, o funilzinho vai, né, estreitando. Sim, verdade. Aí eu falei, bom, e o que eu vou fazer? Porque eu não deixei de existir, né? Eu Sem continuo dúvida. aqui, tenho informação, tenho conhecimento para passar adiante. E aí foi quando eu me reinventei, né? Eu construí a minha empresa, então fundei a minha empresa, fiz o meu site e comecei a fazer publicações, escrever. E percebi, por exemplo, lá no LinkedIn, um universo que a gente podia se comunicar, né? Uma ferramenta muito bacana, Sim. uma rede social muito legal. E aí eu comecei a fazer as publicações para o blog do meu site, do LinkedIn, até recebi uma outra proposta de emprego, voltei por um tempo para o mundo corporativo, mas quando eu estava lá eu percebi que realmente já não era mais o meu momento de estar ali, né? Bom. E aí eu peguei como e se saí. você tivesse feito um ressignificado, né, na carreira, né? Isso, exatamente. Isso é bacana, viu? Exatamente. Porque tem muita gente que às vezes acontece isso e não pensa de forma assim, mais adequada para aquele momento e depois fica sofrendo lá. Sim. Né? E é bacana porque assim as coisas foram acontecendo, foi surgindo, porque eu acredito muito quando a gente abre também a mente e a gente joga também para o universo, né, toda aquela nossa vontade de fazer algo, de fazer a diferença também. Sim. É importante, eu acredito, as coisas vão conectando, vai fluindo, né, e as oportunidades vão surgindo. Claro que a gente também conquista, vai atrás, faz acontecer, né, não fica só sentado esperando, só que tudo vai se conectando. Então, aí eu voltei mais consciente para esse empreender. E aí comecei firme, me tornei coach, né, por 2 formações, analista comportamental, porque eu saí de uma área técnica, que era o comércio exterior, e vim para o desenvolvimento humano. Tá. Né? Porque eu percebi o seguinte, quando eu fiquei ali repensando, que o que eu mais fiz durante a minha trajetória profissional no mundo corporativo foi justamente ensinar as pessoas, passar o conhecimento adiante. Então, eu dei aula já no Senac, né? Então eu tinha muito esse lado professora. E até recentemente minha filha perguntando, né, mãe, um trabalhinho de escola, o que você queria ser quando você era criança? O que você dizia que você queria ser quando você crescesse, né? E me veio à mente de novo essa palavra, né, professora. Olha que engraçado, né, curioso, e eu agora nessa etapa da vida estou nesse projeto de ensinar, né? Na verdade é passar o conhecimento, a informação adiante, porque na verdade quando a gente ensina a gente mais aprende. Exatamente. Né? A gente é mais ajudado do que ajuda, né? Mas é verdade. É muito bacana, é gratificante, eu diria essa estrada, essa trajetória.
E aí, então, nesse projeto de me reinventar, eu comecei a dar foco, então, para essa questão do desenvolvimento humano. O ponto central para mim hoje passa pelo autoconhecimento, que eu acredito que é muito importante, né? A gente entender que tudo flui de dentro para fora, né? Somos nós que fazemos as coisas acontecerem. E o que passa é que ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, a gente acaba muitas vezes colocando o nosso destino nas mãos dos outros, né? Porque a gente fica esperando muito que o outro faça, que o outro aconteça, que o outro mude, quando na verdade somos nós que precisamos ser essa transformação. E o que está fora é um reflexo do que está dentro. Isso. Então, como que está esse meu interior também, para que o meu exterior reflita exatamente o que eu quero, o que eu espero que as coisas sejam, que as coisas aconteçam. E como diz lá, né, uma passagem, uma frase de Gandhi, que nós sejamos a transformação que a gente quer e espera acontecer no mundo. Né? E não fique só esperando que o outro mude primeiro para que depois eu mude. Não, parte de mim. Então é muito bacana tudo isso que eu venho aí construindo, né? Tenho aprendido muito, tenho estudado também com os melhores, né? Me coloco sempre nessa posição de uma eterna aprendiz, e eu acredito que é assim que a gente realmente vai dando os passos, vai devagar conquistando, né? Subindo ali um degrau de cada vez, rumo à construção da nossa edificação. Porque falo muito também o seguinte, né, que nada acontece da noite para o dia, não é verdade? Né? Quando você olha aqui um arranha-céu, aquela construção linda e maravilhosa, ela não estava um terreno num dia vazio e no outro dia você chegou, o prédio estava lá. Né? É um processo. Então o autoconhecimento, ele também é um processo que a gente tem que passar. Fazer toda essa trajetória, toda essa caminhada, né? E é infinito, né? O conhecimento, assim como o autoconhecimento, é infinito. A gente vai passar por essa vida e não vai saber tudo, não vai ter visto tudo, só que quanto mais a gente avança, né? Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vai se tornando seres melhores e rumo à nossa evolução, que eu acredito que é o propósito de todos nós aqui, né? Crescer e evoluir. Se não fosse assim, hoje a gente ainda viveria como viveram os nossos ancestrais, né? Então faz parte, eu acredito, desse nosso processo humano, crescer, se desenvolver e evoluir. Então é muito bacana, assim, me sinto muito feliz e realizada hoje de estar trabalhando, né, e transmitindo toda essa informação e conhecimento adiante. Hoje, em que momento da sua vida que você falou, eu quero a área de humanas? Foi no emprego primeiro, ou assim, mesmo quando você foi cursar faculdade, todo na área certa, ou assim, queria ter feito medicina, ou queria ter feito engenharia, ou queria... Certo, bacana. Eu nunca tive, assim, nenhum grande sonho, vamos dizer, né, cara, tirando professora, quero ser professora, certo. Eu nunca tive, assim, nenhum grande sonho, né? Provavelmente tem pessoas que eu quero ser médico, né, eu quero ser astronauta, eu quero ser, né, tem alguma coisa fixa ali. Eu não tinha muito, assim, uma definição. E como eu comecei a trabalhar muito cedo, né, eu comecei, na verdade, meu primeiro grande objetivo era poder comprar um lanche na escola. Né? Eu não tinha mesada, né, e meus pais não me davam, não, porque eram ruins, né, tudo mais, é porque realmente não tinha, e eu compreendia a situação. Não tinha cultura também. Não tinha. A gente comia a merenda da escola, hoje né? Eu levava estraga os filhos aí do McDonald's, sim, tudo que quer e mais um pouco, né? Não, e aí, mas eu compreendi, apesar de assim, eu lembro, eu tinha uns 11 anos, eu já compreendia toda aquela situação, né? E que ao invés de ficar lamentando e chorando, o que eu podia fazer para conquistar aquilo que eu queria? Então eu comecei a me abrir, né, e perceber o que eu posso fazer. Apesar da pouca idade, eu já tinha algumas experiências, minha mãe sempre me ensinou a fazer as coisas, então eu já sabia arrumar uma casa, já sabia fazer um pouquinho ali de comida. E eu comecei assim, comecei limpando casas, né, foi aparecendo as oportunidades e eu comecei fazendo limpeza, né, fui trabalhando, fazendo limpeza, ganhando meus trocadinhos para poder comprar aquele lanche da escola, né, e aquele lanche tinha um sabor especial, porque era uma conquista, né, não era ganhada, era uma conquista, e então foi muito bacana e eu comecei a sentir aquele gosto, eu comecei a gostar. Quando eu terminei a 8ª série... Melhor, não engordou. Graças a Deus.
Hoje a gente ainda luta um pouquinho mais com a balança, mas tudo bem. E aí, eu terminei a 8ª série, né, que hoje é o 9º ano do ensino fundamental 2, né? A gente era primário, né? Acredito naquela época que chamava primário, ginásio e colegial. Ginásio, né? Terminei a 8ª série, já tinha feito naquele ano um curso de datilografia. Olha a importância do diferencial, né? O que era o meu diferencial naquela época? Era um curso de datilografia, olha só. Então, eu fiz, Aí, quando eu terminei a 8ª série, então eu já tinha o ginásio mais o curso de datilografia. Aí eu fui numa agência de emprego para fazer uma ficha. Naquela época a gente ia lá e preenchia uma ficha, né, para procurar o emprego. Quando eu cheguei lá na agência para procurar o emprego, preencher a ficha, eles estavam precisando de uma recepcionista. E eu tinha ido com uma amiga minha, que ela era até 1 ou 2 anos não era mais só velha recepcionar, que eu. tinha que saber um pouco de datilografia. Tinha que saber, então. Aí a pessoa falou assim, viu minha ficha, tudo, olhou e falou, olha, a gente está precisando de uma recepcionista aqui, você tem datilografia? Tenho, você quer fazer um teste? Falei, faço. Aí eu sentei ali na máquina, datilografei, minha amiga era já 1 ou 2 anos mais velha que eu acredito, e ela não tinha datilografia, quer dizer, a preferência deles era até por pegar ela, que era um pouco mais velha que eu, mas ela não tinha datilografia. Aí eu fiz ali o teste, fui bem, aí a moça falou, olha, você quer a vaga, né, para trabalhar aqui como recepcionista? Eu era louca para trabalhar, né, queria registrar minha carteira de qualquer jeito. E a emoção de chegar em casa Nossa, e falar assim, não, mas peraí. Aí ela falou, você quer a vaga? Quer trabalhar aqui com a gente? Eu disse, eu quero muito. E quando que você pode começar? Eu falei, agora. Acredita que eu já fiquei trabalhando no mesmo dia. Falei para minha amiga, você vai para casa, avisa minha mãe que eu fiquei aqui, porque a gente não tinha telefone. É verdade. Uma linha de telefone, era gente, caríssimo. não, era um investimento, era quase o preço de um carro. Era absurdo, né? Eu fui ter telefone em casa com mais de 20 anos de idade. Então eu falei para ela, você vai para casa, né? E avisa minha mãe que eu fiquei trabalhando, porque ela vai ficar preocupada, eu vou chegar em casa só à noite, né? E aí foi que eu comecei. Então eu fiquei ali nessa agência de emprego por um tempo, depois eu saí. Aí o meu segundo emprego também de recepcionista já foi na área de comércio exterior, né? Trabalhei numa empresa aqui na área central de São Paulo, que era no comércio exterior, na importação e exportação. Naquele tempo, naquela época, mas é bom que dá uma visão boa, né? Sim, muito abrangente, né? Mas eu não entendia muito ainda o que era, né? Importação e exportação, mas eu comecei a trabalhar, fui aprendendo, sempre me interessei também, então às vezes eu não tinha o que fazer, eu ia em outra área, em outro departamento. O que você está fazendo? Posso ajudar? Posso fazer alguma coisa? Então sempre me interessei por aprender. E fui, né, absorvendo aquele conhecimento. Quando chegou na época de faculdade, eu gostava muito de cálculo, exatas, né? E aí eu falei, puxa, num momento passou ali na minha cabeça de eu fazer uma arquitetura. Gostava muito de edificações e tal, né? Aí eu peguei e falei, vou prestar para arquitetura. Só que a pessoa que trabalhava comigo começou a falar, olha, Gislaine, as faculdades são longes, né? O material é muito caro, um compasso custa não sei quanto, pensa bem, né? Talvez você não vai ter recurso aí para poder seguir adiante com isso. Aí o meu chefe na época, né, que era o dono lá da empresa, me chamou e falou assim, se você não tem assim nenhum grande sonho, você gosta da área de comércio exterior, você já está trabalhando aqui, né, com a gente há uns anos, se você quiser fazer comércio exterior, a empresa paga para você uma bolsa de 80%. Nossa, tá feito. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu falei, sim. opa, então é o incentivo que eu estava, né, precisando. E eu já estava, então, na área de comércio exterior, tive essa oportunidade de continuar os estudos na área, fui me aprofundando e realmente gostei muito, né? O comércio exterior é assim, eu costumo dizer que ou você ama ou você odeia, mas quando ele entra ali na sua veia, ele não sai mais, né? Tanto que quando eu me reinventei e dei esse foco para o humano, desenvolvimento humano, eu continuei trabalhando justamente para desenvolver profissionais e líderes, principalmente que trabalham na área de comércio exterior, porque é uma área que eu conheço, tenho verdadeira paixão, sei como funciona, sei quais são as dores, né? Os gargalos ali, né? Exatamente. Então é onde eu quero dar o maior foco para ajudar justamente as pessoas dessa área tão querida para mim, né? A se desenvolverem. E aí fui fazendo toda essa minha trajetória, né? Subindo ali os degraus, né? Um passo ali de cada vez, fui construindo toda essa minha trajetória na área de comércio exterior, foram 30 anos, né? E aí quando eu fiz essa ruptura, né, e decidi por
realmente empreender e dar um foco nesse lado mais humano, eu estava consciente de que assim, muita coisa, né, fazia parte dessa história. Até agora, conversando aqui com você, né, lembrando dessa questão da arquitetura, olha que interessante. Né? Eu tinha essa coisa da edificação. Não estou construindo prédios, mas estou ajudando a construir a edificação de pessoas. Né? Então a gente vai fazendo essas analogias e a gente vai percebendo que parece que tudo vai, né, caminhando para colocar a gente ali naquela posição, naquele caminho, naquela direção. Né? Maravilhoso. Hoje vamos falar um pouquinho aí do capítulo do seu livro. Certo. Esse aqui foi um projeto, né, que eu fui convidada a participar e fico muito feliz de ter feito parte aí do livro, né, algumas visões, muitas ideias sobre educação, onde eu entro num capítulo que eu falo sobre educação e autoconhecimento, porque é um tema que realmente eu tenho me aprofundado, é algo que eu quero construir a minha autoridade. E aí eu procuro explicar assim, Kendi, numa linguagem bem humana, né? Numa linguagem assim muito simples até, como eu vejo, né? Como todo esse processo foi importante para mim, os impactos positivos aí que causaram e no que eu acredito, né, para a minha vida, e que eu procuro também levar um pouquinho adiante para as pessoas, para que elas tenham uma ideia inicial, né, do que realmente é um autoconhecimento, do que é se autoconhecer, né? Porque, de novo, então, como eu falei, tudo está em nós e flui de dentro para fora. Então, olhar para dentro, se fazer perguntas, esse autocuidado, autogestão, é muito importante nessa nossa caminhada, nessa nossa construção da nossa edificação. Então, eu procurei falar aqui de uma forma simples e direta, tudo que eu acredito, que eu vivencio, que eu pratico, eu levo adiante, né? Eu aplico na minha vida, dá resultados, eu levo adiante, para que também possa impactar e aí ajudar outras pessoas. Muito legal. Hoje, e você falou uma coisa muito bacana. Hoje, não tem mais o curso da tipografia, mas um diferencial você tem que ter. Então, pelo menos um idioma a mais. Né? Às vezes aquilo é o que vai fazer você conseguir os seus objetivos. Né? E também, pessoal que, eu tenho experiência de monte ali e tal, né? Aí eu falo, tudo aquilo que você fez é referência. Sim. O mercado que é assim, vale o que você consegue fazer daqui para frente. Né? Então, tudo aquilo que você fez é uma referência, mas se o que a empresa está te propondo, você não está capacitado para os novos caminhos ali, infelizmente não serve. Exato. Porque a empresa pode falar, olha, você quer um emprego que você vai viajar o mundo todo, tal, o que quer? Tem que saber mandarim. Mas não tem. Então, são coisas desse tipo aí. Tem que ter o diferencial. Eu acredito que hoje o diferencial ele está muito ligado também justamente a essas questões comportamentais. Né? O técnico é importante, sem sombra de dúvidas. Agora, cada vez mais a gente caminha para a colaboração, para relações mais humanizadas, e para isso, então, eu também preciso ter as habilidades comportamentais. Eu preciso desenvolver essas soft skills para que justamente nós, como seres interdependentes, a gente possa fluir bem nas nossas relações interpessoais. Então, se eu tenho um bom autoconhecimento, um equilíbrio, né, na inteligência emocional, e se eu tenho ali habilidades comportamentais que vão me ajudar nessa empreitada técnica que eu estou buscando, esse eu acredito hoje é o diferencial do profissional, né, de agora e do futuro, porque cada vez mais a gente caminha então para essa humanização das relações, para um espaço mais colaborativo, não competitivo. Sim. Então, toda essa questão das habilidades comportamentais, elas precisam estar muito bem para que eu possa fluir bem nesses novos ambientes. Tá ótimo. Hoje, nós estamos em instantes finais. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos. Meu contato principal é o meu site, www.gislenerossi.com.br. Minhas principais redes sociais aí é o LinkedIn, o Instagram, me acham como Gislene Rossi. E o meu celular, 11 98368 9347. Ficarei muito feliz aí com o contato de vocês. Perfeito. E volte outras vezes, viu? Você tem muito conteúdo. Parabéns. Obrigada, sucesso gente. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Me peça um pouquinho aqui. Claro. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional, Gislene Rossi, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.